O Deus Marcial que regrediu ao nível 2 capítulo 375. Seong Ji-han franziu a testa ao ler a mensagem de Dongbang Saki. Não demorou muito para ele descobrir. Quase nenhum tempo se passou desde a destruição de parte dos 9 palácios e da formação dos 8 trigramas quando Dongbang Saki já estava ligando para ele. Quanto mais eu sei, mais parece que ele é realmente o mais poderoso. Seong Ji-han estava familiarizado com quase todas as técnicas de artes marciais iniciadas por Dongbang Saki. Ele já conseguia realizar movimentos básicos como a tríade da maestria marcial e até mesmo os segredos do deus da aniquilação. É claro que, embora a produção de força das técnicas do deus marcial fosse diferente da sua, Seong Ji-han aprendeu como elas funcionavam através do Martial Soul. No entanto, Dongbang Saki era único não apenas em suas habilidades singulares em artes marciais, mas também porque o mistério da esgrima de Taiji ainda o intrigava, fazendo parecer que Dongbang Saki poderia até ser mais forte do que parecia ser comparado ao deus marcial. Claro, eu não vi toda a extensão do poder do deus marcial, então ainda pode haver outras técnicas que ele possui. Seong Ji-han pensou no dono do abismo, Taiji's Lost Soul. Este lugar continha os espíritos do clã Red, os grandes golems, e fragmentos do próprio Seong Ji-han acumulados quando ele morreu nas mãos de Dongbang Saki. Ele agora se tornaria um deles? Não posso me dar ao luxo de morrer ainda. Embora a humanidade tivesse garantido uma posição segura contra as raças de nível mais baixo, a vitória contra as raças de nível médio ou superior ainda era incerta. Especialmente os 5 elfos das árvores do mundo dentro da liga que esmagariam a humanidade impiedosamente sem a sua interferência. A sobrevivência da humanidade na Battle.net precisava ser garantida antes que pudessem tentar escapar. No entanto, este convite de Dongbang Saki não poderia ser ignorado. Se eu não for agora, ele vindo até mim seria ainda mais problemático. Era melhor encontrar Dongbang Saki no fundo do oceano do que no movimentado centro de Gangnam. Dado o seu status atual como candidato à constelação, era improvável que Dongbang Saki o matasse imediatamente. Eu irei agora. Depois de responder a mensagem de Dongbang Saki, Seong Ji-han dirigiu-se ao local dos 9 palácios e da formação dos 8 trigramas. Ao chegar ao fundo do mar ocidental. Você está aqui. A forma etérea de Dongbang Saki, habitualmente acariciando a barba, olhou para Seong Ji-han. Parece que você quebrou parte da formação dos 9 palácios e dos 8 trigramas. Você percebeu muito rapidamente. Quem mais na Terra poderia quebrar a formação senão você? Considerando suspeitos confiáveis, Seong Ji-han assentiu e perguntou. Então, você me convocou aqui para me dizer para não quebrar mais a formação? Dongbang Saki olhou atentamente para Seong Ji-han. Em seu campo de visão, as palavras mostradas a ele pelo terceiro discípulo flutuaram como uma aparição. Resgate o mundo, ajude o povo. Uma frase que pretendia significar salvação para as pessoas, algo totalmente desalinhado com os interesses de Dongbang Saki. Ele nunca se preocupou muito com assuntos mundanos, concentrando-se exclusivamente no aperfeiçoamento de suas artes marciais. Se o sujeito for libertado, mate Seong Ji-han imediatamente. Desenhe a espada Taiji e aniquile-o completamente. Eu obedecerei. No entanto, se eu desembainhar a espada Taiji na Terra, o planeta poderá sofrer muito. Isso não importa, mesmo que metade da humanidade morra. Quando instruído pelo deus marcial a desembainhar a espada Taiji assim que Seong Ji-han se tornou uma constelação, Dongbang Saki não sentiu compaixão pelos humanos que seriam sacrificados. No entanto, a ideia de estar envolvido em Rescue the World, Aid the People, era ultrajante. Se ele tivesse visto isso em outro lugar e mesmo que a caligrafia fosse sua, ele a teria descartado como falsa. Devo acreditar nas palavras do terceiro discípulo. Uma estranha confiança brotava profundamente dentro dele. Que tipo de conexão ele formou com ele no passado esquecido para confiar em alguém tanto? Dongbang Saki continuou a ponderar as palavras do terceiro discípulo sem se compreender completamente. Se ele não conseguir lidar com isso, então, como deseja o Deus marcial, este mundo também acabará. Eu te imploro, permita que ele desmonte isso. Se você decidir, poderá destruir essa formação em um dia, não é? A implicação de que permitir que Seong Ji-han continuasse poderia impedir que o mundo terminasse como o Deus marcial desejava era profunda. Com uma expressão complexa, Dongbang Saki olhou para Seong Ji-han. Logicamente, ele não poderia simplesmente se livrar dele, já que estava sob sua vigilância. Ele tinha que fortalecer o selo aqui e evitar qualquer interferência adicional. No entanto, por que uma parte dele sentia vontade de neutralizar os desejos do deus marcial? Dongbang Saki abriu lentamente a boca. O que você viu lá dentro? Você. Meu. Precisamente, Kang Seng, você estava guardando a árvore do mundo. Eu guardei a árvore do mundo? Sim, você disse que estava impedindo que o espírito do gigante fosse liberado no mundo. Meu. Dongbang Saki apontou para si mesmo repetidamente. Tem certeza de que não está enganado? Eu também vi sua barba, embora eu tenha cortado ao meio. Você. A menção de sua barba sendo cortada trouxe um sulco à testa de Dongbang Saki. Não faz muito tempo,
Achei estranho quando inadvertidamente toquei a parte central da minha barba. Este incidente coincidiu peculiarmente com a época em que a parte externa da formação foi liberada. As palavras de Seong Ji-han não eram totalmente falsas então? SSSH. Dongbang Saki voltou seu olhar para a formação dos 9 palácios e dos 8 trigramas. A formação externa foi quebrada, mas o selo ainda era robusto. Dentro, estavam suas memórias esquecidas e a árvore do mundo, sem dúvida. Ele poderia abri-lo a qualquer momento como um espírito, mas, se eu mesmo abrir, tudo será destruído, ou pelo menos foi o que me disseram. Lembrando-se do aviso do terceiro discípulo, Dongbang Saki olhou para Seong Ji-han e falou: Eu vou te dar uma chance. Uma chance, você diz? Sim, uma chance para você desmantelar a formação sozinho. Oh! No entanto. Baki. Os dedos de Dongbang Saki de repente atingiram o corpo de Seong Ji-han, fluindo como água através de seu domínio, tocando todo o seu corpo. Ele tentou resistir, mas mesmo em seu estado etéreo, Dongbang Saki exibiu uma força esmagadora. Após 72 toques, o poder da alma marcial está vinculado. Seong Ji-han sentiu uma restrição significativa no domínio de sua alma marcial, junto com um peso caindo sobre ele. Parecia que a arte de Dongbang Saki havia reduzido sua eficiência em mais da metade. Percebendo Seong Ji-han se debatendo com essa mudança, Dongbang Saki coçou a barba. Antes de entrar, você mesmo terá que desvincular isso. Isso é o fluxo caótico do céu, minha forma única de selamento de pontos de acupuntura, adaptado para lidar com seres que controlam o espaço, usado principalmente para capturar constelações. Embora a selagem de pontos de acupuntura normalmente envolvesse o bloqueio do fluxo de QI através dos meridianos, o fluxo caótico do céu parecia bloquear a própria energia do mundo ao redor de Seong Ji-han. Chamar isso de mero selamento de pontos de acupuntura, que absurdo. Seong Ji-han examinou meticulosamente sua condição atual. Fluxo caótico do céu de Dongbang Saki. Foi um desafio romper apenas com Martial Soul em seu estado atual. Usar vazio ou eternidade pode apagá-lo. Enquanto Martial Soul estava fortemente selado. Suas outras estatísticas não estavam tão bloqueadas e ainda podiam ser usadas. Com tudo isso à sua disposição, ele poderia potencialmente desvincular a técnica de selamento de Dongbang Saki. Mas, você poderia desvincular esse fluxo caótico do céu agora mesmo se tentasse. Até mesmo explodir o vazio tornaria meu selamento vulnerável. Se você recorrer a tais táticas para desvincular o selo, você não sobreviverá dentro da formação dos 9 palácios e dos 8 trigramas. Tente usar o método adequado. Usando Martial Soul, você quer dizer? Sim. O aviso de Dongbang Saki sugeria que se Seong Ji-han não conseguisse desfazer o fluxo caótico do céu usando métodos convencionais, ele não teria chance nos estágios mais avançados da formação. Seong Ji-han percebeu que ele o estava aconselhando genuinamente. Especialmente porque Dongbang Saki até sugeriu o truque para desfazer o selo. Então suponho que devo retornar e respeitar o selo. O que? Assim. Uau! Uma chama violeta surgiu ao redor do corpo de Seong Ji-han, e a força opressiva do fluxo caótico do céu dissipou-se instantaneamente. Os poderes combinados do vazio e da eternidade libertaram o selo de acupuntura de Dongbang Saki. TCH, eu disse para você não desfazer assim. Enquanto Dongbang Saki estalava a língua em decepção e olhava com desaprovação para Seong Ji-han. Não é assim que deveria ser feito? Baki. Seong Ji-han aplicou selagem de pontos de acupuntura em seu próprio corpo, assim como Dongbang Saki havia feito, visando com precisão 72 pontos de pressão. Uau! O poder da Martial Soul foi garantido mais uma vez. Ao contrário da esgrima Taiji, esta eu poderia compreender imediatamente usando Martial Soul. Agora que me lembro, você também pegou a divindade carmesim, que é algo que eu não gosto muito. Dongbang Saki parecia consternado porque sua habilidade foi facilmente combatida e replicada por Seong Ji-han. De agora em diante, faça o que quiser. Obrigado, eu aprendi bem. Hanfi. Com um suspiro final, a forma etérea de Dongbang Saki desapareceu de vista. Seong Ji-han assistiu em silêncio, pensando consigo mesmo. Ele fica muito ansioso se não consegue ensinar tudo. Fluxo caótico do céu, uma técnica de selamento de pontos de acupuntura que empregava a formação dos 9 palácios e dos 8 trigramas para impor restrições através de pontos de pressão. Embora diferente das técnicas comuns de artes marciais humanas, Seong Ji-han compreendeu isso instantaneamente através do Martial Soul. Mas desfazer isso é um pouco diferente de aplicá-lo. Normalmente, saber como aplicar o selamento de pontos de acupuntura também fornece conhecimento sobre como desfazê-lo. No entanto, com o fluxo caótico do céu de Dongbang Saki, embora a compreensão de sua aplicação fosse clara, descobrir como desfazê-lo não era simples. Claro, usando outros poderes, a restrição pode ser desfeita. Mas apenas usar Martial Soul sozinho não é fácil. Seong Ji-han olhou para as gravuras dos 9 palácios e 8 trigramas no fundo do oceano. Antes de entrar,
Ficou claro que ele deveria desbloquear o fluxo caótico do céu usando Martial Soul. A sala de treinamento também está em reparos, então isso me dá algo em que trabalhar enquanto isso. Os olhos de Sang Jihan brilharam com determinação. Alguns dias depois. Outra partida normal, será um final monótono. O lado oposto é lamentável. Ele não deveria ser comparado com outras constelações? Exatamente. Mesmo com 3 atributos selados, ele ainda varre os inimigos com um golpe. Já vi muitos jogadores perturbarem o equilíbrio, mas isso é excepcional. Este jogo não é justo, mesmo para padrões vagos. Deveria haver pelo menos algum equilíbrio, não? Como pode alguém assim existir? Com o aparecimento da Árvore do Mundo Yggdrasil e do proprietário da arena aumentando seu perfil, o canal de Seong Ji-han agora tinha significativamente mais espectadores extraterrestres. Presumindo que a transmissão de hoje terminaria rapidamente com Seong Ji-han empatado em um jogo normal, eles optaram por discutir o equilíbrio do Battle.net em vez de assistir à partida. Um mapa de sobrevivência em um jogo normal terminaria em alguns minutos de qualquer maneira. Tanto os espectadores extraterrestres quanto os humanos pensaram de forma semelhante sobre a duração do jogo, mas os movimentos de Sang Ji-han não parecem muito certos hoje. Ponto de interrogação. Ainda não acabou? Estranhamente, este jogo não terminava com um único golpe como normalmente aconteceria. XH. KRRGH. Depois de uma luta feroz com um jogador, Seong Ji-han mal cortou a garganta do oponente. Agarrando seu corpo indiferente, ele fez uma careta. Eu não esperava que o estado de fluxo caótico do céu persistisse no jogo. Depois de pesquisar o fluxo caótico do céu nos últimos dias e entrar no jogo nessa condição pela primeira vez em muito tempo, Seong Ji-han se viu inesperadamente envolvido em um combate corpo a corpo. Não consigo nem liberar o selo com minhas estatísticas bloqueadas como estão. Na Liga dos Grandes Mestres, lutar apenas com Martial Soul teria sido suficiente. Mas com isso selado, cada oponente representava agora um desafio significativo. Se o Star Buff não tivesse ativado, eu já estaria morto. Felizmente, com o desempenho do Star Buff melhorado em 60%, ele conseguiu elevar sua alma marcial selada o suficiente para continuar lutando. Chique. Esse cara, para me levar tão longe com tanta força. Baque. Depois de uma luta exaustiva, a cabeça do seu segundo oponente caiu. Ufa. Seong Ji-han recuperou o fôlego, amaldiçoando as dificuldades causadas pelo fluxo caótico do céu. Da próxima vez, ele se certificaria de retirá-lo corretamente. Como ele resolveu isso para si mesmo? Seu nível aumentou em 1. Seu nível, que não aumentou facilmente mesmo depois de terminar os jogos, subiu repentinamente.